um olhar significa mais do que um pedido de ajuda. Esse olhar e a alma humana pode revelar como ajudar. Todos nós precisamos ter consciência do que somos, de onde viemos, de onde estamos e para onde vamos. Vou repetir a colocação. Todos nós devemos ter consciência de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Esse desenho que vocês estão observando e que provavelmente está fazendo um círculo na tela de vocês é o DNA. Todos nós somos formados por adenina, guanina, citosina e timina. Agora, como essas substâncias se organizam é como nós seremos. E como essas substâncias se organizam? De onde viemos? Quem são os nossos antepassados? Como eram os genes deles? O que nós fizemos a nível fenótipo e epigenética com a herança genética? Isso é muito importante. E o que nós faremos com essa carga genética que nós temos? Diante disso, nós temos observado na íris 3 partes. Parte superior da íris, que corresponde do pescoço para cima, parte mediana da íris, do pescoço até a região umbilical, parte inferior da íris, correspondente da região umbilical até a sola dos pés, o nosso id. E a pupila, que é ligada diretamente ao sistema nervoso central, que representa o nosso self. E como é que nós conhecemos o DNA dos nossos genitores? Através da orla pupilar interna, que está aqui e vai revelar o meu DNA. Boa noite. A professora Iris acabou de chegar aqui. Está cansada? Quer tomar um golinho de café enquanto eu termino aqui mais 10 minutos? Então, 10 minutos eu te aguardo. O pessoal está te vendo se arrumar o cabelo no reflexo do espelho, tá? Então, continuando. A parte superior, o nosso cérebro, ele consome 25% do oxigênio em todo o nosso corpo. Como é que está a parte cerebral de uma pessoa, de um autista? De uma pessoa que não tem a síndrome do autismo? Como é que está o seu cérebro? Porque o seu cérebro se liga ao seu coração e vice-versa. Quando o cérebro e coração estão equilibrados, sabendo o que está planejando e o que está decidindo, nós vamos saber verbalizar. E a verbalização ocorre no aparato vocal e tireoide. Então, essa integração desta triade humana é fundamental para conhecer o ser humano. Cérebro límbico, cérebro reptiliano, neocórtex, sistema nervoso central e como eu me posiciono ao mundo. De onde vim, onde estou e para onde vou. A íris revela os traumas, as alegrias da nossa vida através da epigenética. Então, a memória vive em nós. E o que você faz com a memória? Porque o teu cérebro, a tua mente pode esquecer um evento, mas o teu corpo não esquece. Cada órgão, cada situação é uma representação de um sentimento seu. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma crítica? Alguém tem alguma dúvida? Sintam-se à vontade. O nosso maior bem que nós temos... Pessoal, só uma pergunta antes de falar do nosso maior bem que temos. Som e imagem está chegando ok para vocês? Alguém só me dá um sim, se som e imagem está chegando ok para vocês. Ok, obrigado pela informação. Maravilha. Então, nós temos um par de íris. Esse par de íris aqui, ele é uma representação, tá bom? A íris direita representa o meu masculino, a íris esquerda o meu feminino. A íris direita está ligada com o hemisfério cerebral esquerdo, a íris esquerda com o hemisfério cerebral direito.
Para entendermos um ser humano, precisamos individualizar e determinar qual das suas íris é a dominante. Quando eu encontro a íris dominante, eu vou saber como está o feminino, no caso a íris esquerda, e o hemisfério cerebral direito. Neste par de íris, a íris dominante é a íris esquerda, que tem o maior número de sinais. Muitas e muitas mulheres e muitos casais vêm se consultar comigo para engravidar. Interessante isso. Eu não trato de mulheres grávidas. Não é minha área. Eu não sou obstetra, eu não sou ginecologista. Eu sou psiconeuroendocrinologista. Palavrão, né, pessoal? Mas muitos casais que não conseguem engravidar de forma natural, que procuram um ginecologista, que procuram um obstetra, e isso deve ser procurado, que fazem todos os exames e não encontram a nível físico a causa desta infertilidade, têm me procurado. Tá? Porque a infertilidade também pode estar ligada a um trauma, um choque, a um abuso sexual, a um bloqueio da sexualidade impedindo a gravidez. Então, a íris vai me revelar, através da banda do sistema nervoso autônomo. Acompanhe o meu mouse. Observa que tem essa linha. Antigamente se chamava de colarete, colarinho. Hoje a cátedra revela com a palavra banda de sistema nervoso autônomo. Quando um casal vem se consultar por causa de infertilidade, eu vou observar o trauma que pode estar impedindo essa gravidez. E também, no interior da banda do sistema nervoso autônomo, observa que aqui eu tenho uma introflexão. Aqui eu tenho um sinal que tenta ir para fora. Essa mulher, ou o homem, traz um trauma, um evento que a mãe passou no período de gestação. E através da gravidez dessa mulher, aliás, dessa mulher que não consegue engravidar, a gente vai observar o pós-natal e o pré-natal para entender o que a mãe dessa pessoa sofreu. E resolvendo, melhorando, reinterpretando os traumas que aconteceram, aí se consegue ter uma boa gravidez. E tenho muitas pacientes que mesmo sem ter problemas de gravidez, e aqui todas as mulheres, eu solicito isso a vocês, todas as mulheres que estão pensando em engravidar, deveriam se tratar, se cuidar, para ter uma gravidez melhor. Então, antes da gravidez, eu trabalho muito aqui dentro com uma terapia chamada Portal do Tempo, porque limpa os sentimentos negativos, tá? Gera liberdade para ter consciência. Então, aqui a gente faz terapia Portal do Tempo, tá? Oxigênio Plus e a orla pupilar interna, uma medicação que se chama OPI, da paciente. E a gravidez ocorre naturalmente. É muito importante nós observarmos o que acontece no cérebro, o que acontece na área ginecológica da paciente. Lembrando que nós temos 3 cérebros. O cérebro fenótipo, que fica na parte superior do cérebro, também chamado de reptiliano. O cérebro epigenético, que atua no límbico, que é observado através dessa estrutura bioeletromagnética, banda de sistema nervoso autônomo, e a parte do CERF, o cérebro genético que revela o neocórtex. Está localizado na pupila e na orla pupilar interna. Pupila, como você acabou de ler, sistema nervoso central. Ok? Novamente aqui.
definimos a banda do sistema nervoso autônomo, onde está o evento traumático, né? Se é pós-natal, se é pré-natal, observamos o tempo. Cada mês de gravidez, quando observamos na íris, na parte interna da banda do sistema nervoso autônomo, corresponde a 40 graus. 40 vezes 9, 360. Vai ser o círculo completo até o nascimento. Essa área superior da íris, nós vamos encontrar na parte interna da banda do sistema nervoso autônomo, tá? A concepção e na parte externa, o nascimento. Pode ocorrer de ter um nascimento prematuro, então faz-se uma rotação no sentido horário de 6 graus para compensar 40 graus. Observa que íris não é adivinhação, tá? Tem pessoas que pensam sobre isso. Íris é matemática, geometria, ciência genética, fenótica, epigenética, ok? Ó, parte superior do cérebro. Por que eu estou falando tanto do cérebro? Porque o maior número de sinais está aqui na parte superior, junto com essa psora que diminui a circulação sanguínea. Então, qualquer problema, seja de gravidez ou não, vai surgir daqui de cima que vem o comando. Poderia ter o maior número de sinais na parte mediana, na parte inferior, e aqui em cima, nos vários degraus da íris, porque microsemiótica irídea, ela é 2 pontos, dinâmica e multidisciplinar, tá certo? Bom que a professora Iris já está aqui, aliás, a psicóloga, tá? E quando nós posicionamos também na íris a roda da abundância. Porque tudo que começa a fazer o seu cérebro ficar danificado, começa com um sentimento de angústia. Ah, mas tem má circulação, a pessoa não se nutre bem, porque ela tem angústia. A angústia te coloca para baixo. A angústia gera estresse, estresse gera confusão mental. A angústia gera aflição, o estresse gera resistência, a confusão gera ignorância. E aqui eu estou pensando aqui na íris que está na minha frente, não na íris que vocês estão vendo no computador, na íris que vai falar com vocês já sobre a parte, principalmente, do autismo, né? Então vamos lá. Angústia gera aflição, que ataca o estômago. Estresse gera resiliência, que prejudica o coração. Confusão e ignorância gera problemas na cervical, que vai atuar numa série de órgãos do seu corpo. Portal do tempo e gestação. Entendam bem, eu falei do início, isso aqui não é um curso, é aberto para as pessoas conhecerem melhor o que é a íris e o que ela pode servir e revelar. Falei anteriormente de pessoas que estavam tendo problema de infertilidade devido a traumas e choques. Ok? Agora vamos dizer que essa senhora, essa moça, essa mulher engravidou. Cada vértebra da coluna e parte da íris vai corresponder. C1, a concepção, quando você foi formado, amor de Eros. Primeiro mês está na C4, amor. Segundo mês, alegria na C7. Terceiro mês, D6, a paz. Quarto mês, D12, paciência. Quinto mês, L5, benevolência. Sexto mês, D12, bondade. Sétimo mês, fé, D6. Oitavo mês, C7, brandura. Nono mês, posse de si. Amor, filias. Os 9 meses da gestação correspondem aos dons do Espírito Santo. Cada estroflexão revelada pela banda do sistema nervoso autônomo indica um evento traumático que ocorreu com a gestante e transferiu esse sentimento ao feto. Quando é para engravidar, eu utilizo a terapia portal do tempo. Quando a mulher está grávida, em integração com o ginecologista dela, utilizamos a terapia proteção e equilíbrio, a geleia real e a clorela pirinoidosa para ter uma gravidez melhor ainda. Todas as mulheres que têm utilizado a terapia proteção e equilíbrio na sua gestação passam uma gestação com uma resiliência aumentada e muito boa. Ok? Eu
eu acho que devo ter chegado a algumas perguntas, eu fui um pouco mais rápida. Essa medicação é usada pelos 9 meses ou quanto tempo? Olha, felicidade minha, eu vou mostrar uma coisa sem a pessoa saber. Meu celular está por aí, Felipe? Está aqui. Para responder essa tua pergunta, ele não está nem sabendo, provavelmente vai ficar bravo comigo. Aqui. O meu neto, que vai nascer agora em julho, aliás, já tem, como é que é o nome disso? Grupo no Instagram e no WhatsApp, tá? E hoje a minha nora, meu filho, foram fazer exames, tá? Olha que legal, essa aqui já é a carinha do meu neto. Eu sei que por aí às vezes não dá para observar com tanta facilidade, mas estou falando isso como um avô, né, babão, né? Nós temos um neto, já temos neto com 18 anos. Então, o mesmo que eu estou falando aqui foi com a minha nora. A terapia Proteção e Equilíbrio, ela fez o primeiro mês e vai fazer o último mês. Quanto menos medicação a gente usar, melhor. Aqui tem alguém já me chamando de avô coruja. Obrigado, sou mesmo. Então, eu falo assim, se precisar, se utiliza a medicação. Se não precisar, não se utiliza. Então, eu estou dando uma dica que é, o tempo de uso, normalmente é o primeiro mês e o último mês. Ah, e para a mulher que quer engravidar. Normalmente, os tratamentos que eu utilizo aqui é em média de 4 semanas. Eu ia falar 28 dias, tá? Mas é 4 semanas. Então, o menos é mais. Quando você trabalha com essências estoque, aí nós temos essa qualidade melhor. Só por gentileza, explica sobre amorfilias. Olha, posso fazer isso na próxima semana, tá? Que faz parte dessa área do estudo da íris e espiritualidade, ok? Um problema no 4º mês, a criança é impaciente. Temos que voltar. Vou colocar aqui já, íris, o trabalho é seu, já começa a ter várias perguntas, eu estou junto com você. Não, você vai sentar aqui nessa cadeira. Não, senta aqui na minha, eu boto a minha aqui ao lado. Uhum. Tá. Então, olha só, simplificar significa eliminar o desnecessário para que o necessário se manifeste. Hands off. Né? Fico muito feliz com a tua presença. Essa daqui, pode vir mais pertinho aqui. Essa daqui é a minha filha mais jovem, Iris, é o nome dela, se chama Iris Manuj. Iris significa infinito, Manuj é na presença de Deus. Tá? Então, infinitamente na presença de Deus. É braba, tá? Uma menina jovem, psicóloga, especialista em autismo e outras áreas, na Iris, muito determinada e que eu acredito que vai ajudar muito vocês. A palavra é sua, pode sentar na cadeira. Então, pessoal, eu acho que o Clodoaldo nem sabia, né? Vulgo meu pai, eu acho que ele nem sabia, mas dia 2 de abril, né? Agora vai ser amanhã, quarta-feira, dia 2 de abril. Quando? É sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu acho muito importante a gente estar falando disso, principalmente pelo fato de que está cada vez mais aumentando. Eu acho que eu vou falar disso aqui nos slides, mas acho importante já deixar claro que, assim, o meu primeiro contato com o autismo foi lá em 2014, e em 2014, quando eu iniciei meus trabalhos no autismo, era acho que era uma criança era um caso de autismo a cada 200 crianças. Hoje em dia, é uma a cada 54, e as perspectivas é que até em 2024 seja uma a cada 30. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que as possibilidades de chegar uma criança com autismo no consultório de vocês é enorme. E eu não acredito que vocês precisam ser especialistas nisso, só se partir, né, esse desejo de vocês, mas a gente precisa pelo menos saber o básico, né? O mínimo, poder identificar e saber o que é o autismo para não sair falando besteira por aí. Porque eu até estava pensando hoje, assim, né? O Clodoaldo, ele fala muito sobre a questão de a gente ter cuidado quando pega uma gestante.
porque a gestante está num momento que ela está muito fragilizada e ela vai se apegar no profissional de saúde. E se você quiser acompanhar ela a gestação toda e dar um de ginecologista, de obstetra, ela vai te ligar na hora que ela começar a ter o parto. E as famílias de crianças que têm autismo, elas também precisam desse apoio, desse acolhimento. Então, se você não tem consciência do que você está fazendo, do que você está mexendo, você vai começar a se embolar naquela família e às vezes elas vão esperar, a família vai esperar coisas de ti que não é aquilo que a gente precisa dar para um tratamento de uma pessoa que tem autismo, certo? Então, hoje meu tema é microsemiótica irídea e flor de íris. Como a análise da íris pode atuar no tratamento do autismo, certo? Eu acho legal, assim, antes de tudo, explicar realmente o que é o autismo, para vocês terem noção que vocês estão conhecendo, e entender que, assim, hoje em dia, eu iniciei em 2014 lá a trabalhar com autismo por conta de um estágio na faculdade, né, de psicologia, um estágio não obrigatório. Acabei me apaixonando e acabei sendo uma das únicas que ficou. Quando eu cheguei naquele estágio, já tinham várias pessoas desistido, e eu acho que até o fato de eu conhecer ali na prática foi algo que me ajudou bastante. E até 2018, eu atuava muito com autismo nessa questão de integrativa e em auxiliar de escola, assim. Então, eu fazia uns atendimentos, às vezes, aqui na clínica, conseguia fazer passar floral, coisas assim, só que hoje em dia eu me foco mais na área terapêutica. Quando eu pego uma criança para atender de maneira de terapia comportamental, eu vou ser mais a terapeuta comportamental, e já quando eu pego uma criança que já tem uma equipe e me procura para ser um auxiliar integrativo, eu vou me focar nessa área. Eu acho muito importante a gente saber qual é o seu papel no tratamento de cada transtorno. Então, para começar, vamos falar sobre o autismo, né? Hoje em dia é utilizado como essa sigla TEA, porque é um transtorno do espectro do autismo. Antes tinha várias divisões, assim, tinha Asperger, acho que muita gente deve falar ainda Asperger, tinha, às vezes, autismo atípico, vários tipos de falar autismo. Mas, no fim, depois de várias revisões e de encontros de psicólogos, psiquiatras e pessoas da saúde, nós achamos melhor deixar tudo dentro do espectro do autismo. Então, o transtorno do espectro autismo, ele é um transtorno neurológico, no neurodesenvolvimento, caracterizado por comprometimento de interação social, comunicação social, que daí entra verbal e não verbal, e comportamento restrito e repetitivo, de acordo com o DSM-5. Esse é o material que eu me pauto hoje em clínica, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos de Doenças Mentais. Então, geralmente, quem usa é os psicólogos, os psiquiatras, e acredito que é muito importante vocês, profissionais de saúde, terem noção de quais são os critérios desses transtornos existentes. Por mais que vocês nem sempre vão lidar com um modelo biomédico, assim, é importante, na hora que você vai discutir com alguém, entender o que está acontecendo e onde se pauta esses transtornos. Ok. Eu dei uma paradinha aqui, que até para saber as perguntas que estão vindo juntos, né? Vão aparecer, vamos dividir nós dois a tela, né? Então, assim, olha, pessoal, eu gosto muito das Eu vou mandar um beijo para a Luísa. Tá? Que é muito importante vocês entenderem, como a Iris está explicando, que é um conjunto de ação e não existe remédio milagroso que muda a pessoa, mas sim um trabalho que se faz, né? E a gente não está aqui também para mudar ninguém. Não está aqui para prometer, só para potencializar. Olá, Iris, obrigado por compartilhar. Eu sei que é live, o autismo infantil. Se puder responder sobre as descobertas do autismo na fase adulta, como saber através da Iris, que dica você pode citar? Nós podemos falar isso mais à frente, certo? Uhum. Até daí pegando a Iris, né? A Iris, aqui a Luzia, a Luísa. Já tem evidência dessa estatística que se deve estar ao aumento? Estatística, sim. Depois eu posso passar para vocês ali no final do meu slide, vai ter as referências que diz. Esse aumento de autismo é por causa de tantos progenitores não estarem com a nutrição adequada, faltando muito. Não só isso, né? Não só isso, mas assim, eu acho engraçado porque é uma pergunta que se responde por si só, sabe, pessoal? Vamos parar para pensar. Na sua opinião, qual a causa do aumento do autismo? Galera, genética. Genética e epigenética. A gente precisa pôr o pé no chão e entender
vamos pensar, né? Usar a cabeça um pouquinho. Se está cada vez mais tendo, e está cada vez tendo mais casos de autismo, a gente percebe que as probabilidades são por causa genética. Quais são as causas epigenéticas que a gente vê hoje em dia? Idade paterna avançada, poluição, remédios antidepressivos, geralmente, e utilização de drogas e álcool. Então, o que acontece? Esses são os fatores de risco antes do nascimento. E a questão de ter histórico na família. O que acontece da questão do histórico familiar? A gente fala hoje em dia que o autismo é como se fosse o extremo da neurodiversidade. Então, é muito comum, ali o pessoal falou de autismo na fase adulta. Eu recebo muita criança aqui de 3 anos, que são os pitoquinhos. E aí a gente começa a analisar, começa a fazer um apanhado do comportamento da pessoa, de repente o pai começa a falar, putz, eu era assim também. Não, eu só fui falar com 5 anos de idade, eu tinha essa dificuldade, e começa a perceber que já tem várias pessoas que estão no espectro também da família. Só que geralmente quem vem para a terapia é aquele extremo. É quando a criança que vem, ela está no extremo da neurodiversidade. Então, assim, o meu pai era um pouquinho antissocial, a minha mãe, o meu avô era um pouquinho com dificuldade de fazer amizade, tinha um pouquinho de dificuldade na linguagem, o meu avô tinha um interesse restrito, mas não afetava tanto. E aí, quando vem a criança, nas últimas gerações, ela vem nesse extremo total. Então, o que acontece? No autismo, hoje em dia, a gente percebe, a maioria das pesquisas vem mostrando que a causa é genética e epigenética. A poluição, que eu digo, é de fato poluição no ambiente, no planeta, por mães que estão respirando e se alimentando de forma errada, mas é um conjunto de coisas, percebe? Então, provavelmente, se essa mãe está se alimentando errado, etc. e tal, tem alguma outra questão que é genética que auxilia nisso. Porque, assim, a gente vê, né? Tem famílias e tem mães que, meu Deus, tinha tudo para dar errado e vem saudavelmente. Porque tem outros fatores de proteção muito importantes, percebe? Aqui eu quero colocar junto com você, para o pessoal que está assistindo aqui da área de íris, quando você fala de epigenética, eu sei que é difícil até fotografar a íris de um autista, né? Mas a banda do sistema nervoso autônomo e a OPI, não sei se você concorda que ali dá para a gente observar muito da genética, exatamente, através da morfologia da OPI e das intro e extroflexões que se tem. Por isso que eu iniciei a aula falando com cuidado com a gravidez. E assim, né? Gente, eu já estou vendo aqui as perguntas e eu recebo eu entendo essa sede que vocês têm de, tipo assim, qual é o sinal? O que acontece? Existe alguma coisa que diz especificamente o que é? Está aqui a pergunta. Boa noite. Existe algum sinal específico que identifica o autismo? Não, é uma soma de sinais. Né? E vou ser sincera para vocês, assim, é uma soma de sinais e entender, assim, por quê, sabe? Esse é o mistério do autismo, a gente não saber de fato de onde vem, mas, assim, entender por que você identificou o autismo. Tá, mas existem outras maneiras também de a gente identificar de uma maneira comportamental, percebe? Só responder essa pergunta aqui junto, ó. Poderia repetir os fatores de risco? Por favor, sim. Os fatores de risco hoje em dia na gestação e a idade paterna avançada, poluição, uso de medicação antidepressivo e questão genética e epigenética. Se já tem histórico familiar, então se já tem... Pensa, se tem uma pessoa que tem autismo na família, a probabilidade do irmão ter é de 30% a 40%. Então, é uma probabilidade bem alta, né? Então, hoje em dia, a gente vê que são mais essas questões: genética, poluição, idade paterna e remédios antidepressivos. Como faz mal os antidepressivos, né? Exatamente. Porque as pessoas querem abafar o problema, elas não querem resolver o problema, né? E o uso de droga e álcool também é uma coisa que prejudica muito. Só deixa eu explicar aqui um pouquinho. Já estou me metendo na E assim, uma pessoa falou ali, né? É o autismo. Eu sei que o assunto é autismo infantil. Não é que o assunto é autismo infantil, mas o autismo ele vem da infância. Então, o que eu acho importante é para vocês não ficarem falando besteira no consultório, é isso, assim, ó, entender que o autismo ele não vem do nada, ele não vem depois dos 4, 5 anos de idade. Pode ser que você comece a perceber depois dessa fase. Por quê? Porque as demandas sociais são maiores. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, num contexto de pandemia, vamos pensar, está sozinho, dentro de casa, com o pai e com a mãe,
a mãe nem vai se tocar que tem autismo. Tipo assim, ela não tá mexendo no celular, tal, de boa. Daí coloca a criança com 5 anos na escola, as crianças tudo bem agitada, correndo, fazendo um monte de coisa, daí instala, putz, acho que tem alguma coisa. Daí descobre que tem autismo com 6 anos de idade. Não é que ela teve autismo com 6 anos de idade. O autismo sempre esteve ali. Só que por conta das complexidades, complexidades sociais terem aumentado, aí a gente começa a perceber os sintomas. Igual, às vezes, quando traz um filho para ver se é autista, e aí percebe que o pai também tem autismo, o avô também tinha autismo. Em graus diferentes. Em graus diferentes. Por isso que a gente fala espectro. É igual um leque, sabe? Tem vários tons de cinza, tem vários tons de várias cores. Então, o que a gente tem que entender é que o coração do autismo é a questão social. Só que aí a gente já pensa, aí a gente pensa assim, então eles não interagem? Sim, eles interagem, só que interagem de maneira diferente, inadequada. Eu tenho um paciente que é muito sociável, é sociável até demais, mas isso entra numa dificuldade de interação social, percebe? Porque, assim, o que seria interagir socialmente de uma maneira adequada? É tu perceber o sinal dos outros, é tu entender quando tu está sendo um pouco inconveniente, saber a hora de iniciar e terminar uma conversa. São essas particularidades que às vezes a pessoa com autismo não sabe. E às vezes, assim, às vezes a criança fala, a criança interage, mas ela não interage tanto quanto deveria, percebe? Então lembrem sempre que é um espectro. Vocês vão pegar desde a pessoa que não fala nada até a pessoa que fala muito. Mas ambos os extremos são de um jeito inadequado, percebe? Então, para a gente fixar bem, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma arquitetura cerebral diferente. E os principais sintomas é interação e comunicação social e comportamento restrito e repetitivo. É caracterizado por uns sintomas nos primeiros 3 anos de vida, então já nos primeiros 3 anos de vida a gente já consegue perceber os sintomas. Os sinais desenvolvem gradualmente, mas algumas crianças com autismo, elas podem alcançar o marco do desenvolvimento e depois elas regridem. É comum, não, até com 2 anos de idade ela falava, de repente, ela parou. Não é que às vezes aconteceu um trauma específico, é que ela já tinha o prognóstico de autismo e aí começa a perder essas habilidades. Então, a etiologia, o autismo vem demonstrando bastantes comprovações genéticas, altamente hereditário, mas a causa inclui tanto os fatores ambientais quanto predisposições genéticas e a epigenética. O autismo é um conjunto de genes, não apenas um especificado. Na síndrome de Down, a gente já sabe qual é, né? E no autismo não sabe ainda qual especificamente é. Então, o autismo tem uma arquitetura cerebral diferente, não podemos pensar que a via de aprendizagem é igual aos outros, e nós precisamos investigar qual canal que este indivíduo vem aprendendo e estimular as outras maneiras. Dentro da íris, podemos perceber tendências que podem auxiliar neste processo de aprendizagem. Por exemplo, quando a gente observa a orla pupilar interna, quando a gente vê a constituição da pessoa, eu acho engraçado que é isso, assim, gente, vocês têm que se munir de conhecimento para não ficarem perdidos e inseguros na hora de ver uma pessoa com autismo. É entender que vocês vão olhar a íris de uma pessoa com autismo. Não é porque ela tem autismo que a íris fica danificada, entende? Ela ainda vai ter orla pupilar, ela ainda vai ter a constituição. Caraca, ela vai ter um leque enorme para vocês ver. Vocês não precisam diagnosticar ou curar nada, percebe? A gente está num conjunto, a gente tem neuro, a gente tem psicólogo, terapeuta comportamental e também vocês ficam com uma parte muito legal, que é a parte de auxiliar na alimentação, na desintoxicação, porque eu penso assim, tem casos que eu sou só psicóloga, e aí pensa se eu sou a psicóloga e também sou a terapeuta integrativa, os pais vão pensar, ela sabe tudo, ela sabe o que ele tem que tomar, o que ele tem que melhorar, a terapia que tem que fazer. Então, assim, entender que vocês vão olhar de uma maneira limpa primeiro. Só fazer uma observação aqui a todos que estão assistindo, que eu acho muito importante isso que você acabou de falar. Porque corre a boca miúda que se você resolver um problema de intestino, a pessoa se cura de autismo. E não tem cura para uma síndrome. E isso está se vendendo um sofrimento familiar que é terrível. Exatamente. Né? Então, eu digo assim, as pessoas que se tiverem esses dados estatísticos, coloquem. Vamos levar para a faculdade, vamos fazer isso junto. Né? Não, eu curei, tirou, ficou com o organismo em equilíbrio
ácido básico, resolveu o autismo. Não é assim. Se fosse assim, gente, não ia ter cada vez mais autista, né? A gente vê que tem muitas pessoas com autismo. É claro, é muito importante a saúde intestinal. A gente vai ver pessoas que realmente, crianças que começam a mudar a alimentação e os sintomas, assim, diminuem muito. Diminui o açúcar branco também, Exatamente. que é terrível, né? Só que o que acontece? A gente está lidando com um cérebro, com uma coisa interna. A gente não fala em cura na psicologia, a gente fala em remissão de sintomas, porque eu acho muita prepotência, sabe? A gente nunca vai estar dentro da cabeça de um ser humano. A gente ensina eles se segurarem, eles controlarem, controlar tudo que está acontecendo neles. Mas o pensamento automático, o comportamento automático, sempre vai ser autístico, percebem? Então, a gente tem que auxiliar essas pessoas a utilizarem a potência delas e perceberem por onde elas aprendem. Então, poxa, tu vai encontrar autista que tem uma íris hematógena, vamos supor, e tu vai encontrar autistas que têm a íris neurolinfática. O que vocês acham que é mais importante focar nesse momento? Em curar o autismo ou na orientação correta? Olha, teu filho tem uma íris hematógena. Quem sabe a gente tenta evitar esses alimentos. Mais sanguíneo, ele né? é mais sanguíneo. Então, a maneira dele reagir na comunicação talvez seja mais violenta. Mesmo que tenha uma dificuldade na comunicação, quando ele se relacionar, vai ser um jeito mais efusivo. Como que a gente pode auxiliar ele? Que esporte que a gente pode dar? Porque o autista também é um ser humano, sabe? Então a gente também tem que pensar. Não é alguém para ser esquecido num canto e tirar de lá quando transformou a vida dele, né? Exatamente. Nós já vamos responder as perguntas logo mais em seguida, né? Então, o que é importante? A gente tem que entender que o quê? Se o autismo ele tem dificuldade na comunicação social, interação social e interesse restrito estereotipado, o que acontece? As áreas de comunicação e interação social são menos irrigadas. Então, e por quê? Porque eles ficam na parte do interesse restrito e estereotipado. A gente vai encontrar, gente, interesses, desde interesses em ver o movimento da água, até interesses em carros, automóveis, avião, coisas muito robustas. Só que, assim, por um lado pode ser legal, porque essa pessoa vai evoluir, vai construir um avião e vai ser uma baita pessoa. Só que aí, se a gente deixar aquela pessoa que tem interesse restrito só nisso aqui, o que vai acontecer? Olha quantas oportunidades ela vai perder de irrigar a parte de interação e de comunicação social. Então, a gente tem que entender, olhou a íris daquela pessoa, percebeu que a íris dela tem mais sinais na parte superior. Vamos mostrar uma íris já mais à frente. A gente vai entender o quê? Que é um autismo que pega mais na parte cognitiva. Então, a gente vai ter que auxiliar nessas questões também. Mas só me repete isso para mim aqui. Se eu encontro o maior número de sinais na parte de cima da íris, superego, como é que é a parte cognitiva daí? A dificuldade maior nesse autismo vai estar mais na questão cognitiva, na questão de inteligência, percebe? Essa sequência pode ser para o meio da íris, o ego, daí, mas daí vai ser para uma outra parte? Não, daí fica na questão, vamos supor, da comunicação. E aí na parte inferior, que seria a parte do id, ela fica a questão da ação, exatamente. Legal. Porque, percebem, gente, é isso que vocês têm que entender. Os sintomas, os critérios são os mesmos, mas a pluralidade de se exercer vai ser diferente. Então, assim, como eu te falei, dificuldade na comunicação social entra não falar, mas entra falar demais também, que isso é uma dificuldade de comunicação social. Interação social entra não interagir, mas entra também sair correndo. Aí entra no ego. Aí entra no ego, percebe? Parte mediana da íris, você vai começar a ajustar assim, tá, dentro do espectro do autismo, qual é a maior dificuldade dessa pessoa, entende? Então, a gente vai ter que propor o quê? Irrigar novas áreas do cérebro que não estão sendo utilizadas. E, geralmente, a gente aprende por 3 jeitos. Segmento de comando, eu falo e você realiza. Sim, senhora. Imitação, de começar a imitar, e modelagem. E aí que pega. No autismo, essas 3 áreas são as áreas que têm mais dificuldade. Agora, então, a gente vai ter que ver qual que é a melhor para essa pessoa. Iris, só uma coisa aqui junto aqui com o pessoal. Independente de ser ou de ter o autismo, quer dizer, todos os pais deveriam ter uma boa situação para ensinar seus filhos. Porque já que você aprende, né? Será que eu ensinei bem vocês alguma coisa? Está tudo doidinho aí, trabalhando demais? Então, assim, gente, qual é o objetivo principal do tratamento com autismo? É a neuroplasticidade. Não é cura, não é modificar aquela pessoa, é a gente estimular que o cérebro tenha novos caminhos. Porque qual é o critério principal? Interesse restrito e estereotipado. Por exemplo,
se o Clodoaldo, se a gente deixasse o Clodoaldo, se a gente deixasse de verdade agora, se a gente deixasse o Clodoaldo fazer só o que ele quisesse, ele só ia ficar olhando o íris o dia inteiro. E à noite... O que a gente fez? A gente adotou um gatinho para ele começar a olhar o gato, a gente faz uns passeios, e aí ele amplia o repertório. Mas é que eu amo os olhos. Exatamente. Por sorte, ele tem uma sociabilidade um pouco melhor. Então, o que a gente tem que fazer é proporcionar neuroplasticidade para essa pessoa. O que você, terapeuta, flor de íris, microcebetista, irídia, pode fazer para proporcionar mais repertório? Se atentar nos principais sinais, na constituição e na orla pupilar interna dessa pessoa. Porque o que acontece é a gente ser muito invasivo com o autista, a gente achar que sabe o que é melhor para ele, a gente achar que sabe o que tem que ampliar, e a gente vai ampliar a partir do gosto dele. Então, se a pessoa gosta de ver o movimento da água, só no copinho d'água, a gente pode procurar que veja água na piscina, que veja no mar, no rio, e vai ampliando, e percebendo o que a gente tem que fazer para aquela pessoa se sentir bem naquele lugar. Ah, é um autista que tem o baixo ângulo de fluxo, então vai ser difícil realmente levar ele num lugar muito amplo. A gente vai ter que ser um pouco mais devagar, vai ter que entrar com proteção e equilíbrio. Agora não, é um autista que tem o ângulo bem alto, mas tem muitos sinais na parte inferior. Talvez a gente tenha que entrar com o portal do tempo para que ele tenha mais coragem de fazer isso, que ele tenha uma perspectiva de futuro melhor. Mas o objetivo é o mesmo, a gente só tem que entender qual é a gasolina que a gente vai ter que colocar nessa pessoa que tem autismo, percebe? Então, o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é uma propriedade do cérebro pela qual as conexões neuronais são criadas e organizadas em respostas às experiências da criança com o meio. Neuroplasticidade não vem de presente, nós que desenvolvemos. Então, assim, o Master vai ajudar pacas, mas não adianta dar um Master para a criança e não fazer nada, e ficar trancada no quarto, não vai acontecer nada. Então, assim, gente, por que eu estou dando essa introdução tão grande? E, na verdade, poderia ser só isso a noite toda. E nós só temos 20 minutos, tá? É porque, assim, é papel de vocês o conhecimento desses conceitos, sabe? Eu acho que, assim, se alguém sair daqui hoje querendo curar autismo, querendo diagnosticar todo mundo com autismo, eu vou estar fazendo alguma coisa de errado. Eu quero que vocês entendam qual é o papel de vocês e o que vocês têm que fazer. O que é a poda neuronal, gente? Geralmente, quando eu falei essa questão de que crianças que estavam melhorando e, de repente, perderam essas habilidades, é para vocês estarem atentos assim, ó. Vocês receberam uma criança no consultório de vocês. O pai fala que, não, ela falava, ela fazia tudo, ela era muito habilidosa, de repente perdeu tudo. Nós que temos uma cultura da microsemiótica, de olhar os traumas, a gente já vai pensar, opa, aconteceu um trauma, aconteceu alguma coisa, vou achar esse trauma e vou dar ali e limpar esse trauma. Vou colocar a bolinha nas costas. Vou colocar a bolinha em tudo. Só que o que a gente tem que fazer? Perceber o quê? Tá, até quando ela tinha habilidade, tem atraso na fala, como é que é a comunicação social? Como é que é a interação social? Ela tem um interesse restrito? Tem muita estereotipia? Se ela tiver tudo isso e, de repente, ela teve uma evolução e regrediu, talvez seja o autismo. E o que é? Se não é trauma, é o quê, então, Iris? É a poda neuronal. Todos nós que estamos aqui nessa conversa temos podas durante a vida. A primeira poda mais intensa é nos 2 anos de vida. Por quê? Pensa assim, gente, se a gente pudesse guardar tudo que a gente aprende desde que a gente iniciou, o nosso cérebro ia explodir. A gente tem que meio que dar uma limpada, igual um computador, percebe? O que fica e o que vai. O que vai, eu digo, às vezes pode ficar a nível inconsciente ou, de fato, realmente se perder. Só que o que vai e o que fica? O que a gente viu mais. Então, se essa criança, nos primeiros 3 anos de vida, ela estava com muito sintoma autístico e a gente não percebeu. Ela só ficou olhando para a parede, brincando sozinha. Quando a mãe chegava com a carinha assim, ela não olhava. O que aconteceu? Ela perde isso. Então, o que vai ficar? Vai ficar o que ela viu mais, que às vezes foi só a mão, não ouviu música, não conversou com ninguém, e vai embora as habilidades acadêmicas dela de falar. Então, mas ela falava... Ela falou uma, 2, 3 vezes e nem reforçaram, entende? Falou, chamou a mamãe demorou um monte para vir. Então ela pensou assim, isso não é importante. Importante é mexer a minha mão e ficar me autorregulando, percebe?
Então, como saber se é autismo ou se é um trauma? Fazer esse apanhado de informação, perceber os critérios principais e saber até que idade ela tinha habilidade e aí perdeu. E o que a gente pode perceber, né? Uma coisa, tá aqui, ó, o Centro de Controle de Doenças e Prevenções do Governo dos Estados Unidos. A gente pode colocar no Google, eles mostram a prevalência de um autista para cada 54 crianças de 8 anos. Essa demanda pode aparecer para você na clínica. O que eu posso fazer? Que é o que a gente veio conversando até agora, né? Eu acredito, gente, que o principal objetivo das análises e práticas integrativas são de olhar as comorbidades e proporcionar o melhor comportamento nas intervenções e terapias comportamentais. Quais são as principais comorbidades no autismo? Distúrbio de sono, distúrbio alimentar, ansiedade, deficiência intelectual, TDAH, hiperatividade e cefaleia. Olha que incrível, os primeiros sintomas são sintomas que a gente trata. São sintomas que a flor de íris, que os terapeutas tratam. Distúrbio de sono, distúrbio alimentar e a ansiedade. Então, o que vocês podem fazer quando chega um pai aflito na clínica de vocês, querendo que ajude uma criança que tem autismo? Vamos primeiro olhar o que está antes do autismo. Como eu falei para vocês, o autismo ele é um transtorno. Foi o que eu comecei a aula hoje, né? Da onde você vem, onde você está e para onde você vai. Exatamente, porque assim, ó, se a gente para pensar, o autismo, o que a gente vai trabalhar antes, sabe? O autismo ou uma ansiedade que está muito forte, que não faz nem a criança se perceber, entende? Então, uma criança com autismo que não dorme, como é que a gente vai aumentar o repertório dela? Como é que a gente vai tratar o autismo? Ela não está dormindo. A gente precisa irrigar esse cérebro com coisas novas. Então, vocês vão tentar olhar a íris desse indivíduo de um jeito puro, sem pensar tanto na questão do autismo específico. Vocês vão pensar no autismo no retorno, percebe? Nas próximas estratégias que vocês vão criando. O que eu falo há muitos anos, sabe o que é, Iris? É o seguinte, quando você estiver consultando, esqueça a doença por enquanto. Observe o doente. Exatamente. Porque é o doente que tem a doença, não é a doença que tem o doente. Exatamente. E isso que está sendo confundido por vários profissionais da área da saúde. Não é microciometista, não é terapeuta, não é fisioterapeuta, mas esquecem que eles só trabalhar o sintoma pensando que vão ter um resultado bom. Não é assim. Exatamente. E aí precisamos deixar de ter o quê? Preguiça. E tem profissionais da área da saúde. Tem os pais que às vezes têm preguiça. Ó, toma conta aí para mim, você que resolve. Né? E não é assim. E eu digo isso, gente, até para vocês não ficarem frustrados, sabe? Porque a gente fica nessa de tipo, não, eu vou ajudar o autismo dessa criança. Ah, meu Deus, ela não dorme, ela não melhora, ela não fala. Mas a gente tem que entender, é um passo a passo, tá? O que eu vou fazer hoje? Tá, hoje eu vou melhorar o sono, vou melhorar a ansiedade. Autista adulto, o que mais acontece é chegar autista adulto aqui com ansiedade. E não é no mesmo dia, né, que se resolve, né? Porque pensa, ela ficou anos e anos, ficaram 20 anos sem entender o que ela tinha. E aí o que a pessoa vai pensar? Realmente eu tenho um problema, eu sou problemática, eu tenho alguma coisa de errado. E aí a ansiedade vem, começa a se isolar, não entende por que está se isolando. E aí a gente tem que ajustar primeiro essa ansiedade para depois ir melhorando as questões do autismo, percebe? Estou passando aqui junto. Como é que você tirou essa foto dessa criança? Essa aqui a gente teve que botar bonequinho antes, bater foto da criança, mas essa aqui, gente, é uma criança muito pequenininha, tá? Ela tava com 2 anos, acho, aí quando ela chegou aqui na clínica. E eu vou mostrar, até mostrei assim mesmo para vocês verem como é difícil. A foto aqui não dá de ver muita coisa, mas a gente teve que fazer análise com a luz mesmo, os pais segurarem, a gente observando o que a gente conseguia olhar melhor. Uma coisa que eu vejo, que é bem comum nas pessoas com autismo, é a pupila. A pupila geralmente é bem mais dilatada. Midríase. Que geralmente significa o quê? Pessoas que têm essa mais internalizadas. Então, aí sim, ó, esses sinais a gente pode perceber. Uma pessoa chegou aqui com 24 anos, não consegue se comunicar bem, não interage bem, tem a pupila muito dilatada, tem bastante sinais na área de comunicação e na expressão, a família já tem outras pessoas que têm autismo, pode acender o sinal de alerta. Podemos fazer o quê? Passar um tratamento, mas também podemos encaminhar para fazer, às vezes, um teste, alguma avaliação com outra pessoa. Esse indivíduo que chegou aqui, esse neném,
ele estava com muita dificuldade no sono, né? Ele não dormia, já estava dando melatonina para ele, o médico, e tinha muita dificuldade também na questão alimentar. O que a gente fez, né? Esse é um diagnóstico precoce. Primeiro eu consegui fazer a análise dele, a gente analisou bem o movimento pupilar e percebeu que, aqui não dá de ver certinho, mas os sinais na parte superior eram muito grandes. A parte aqui em cima do superego e a parte superego, que está muito relacionado também com o nascimento, que se tem traumas do nascimento ou não. Exatamente. Né? E aí teve essa questão. A mãe falou que o nascimento foi um nascimento muito traumático, teve problemas no hospital, passou por pouco de violência no hospital, assim, de mau cuidado, e a gente acabou entrando nesses assuntos. O que acontece, né? Ele era uma criança que estava tomando já melatonina, estava tomando já coisas para se alimentar, suplemento, etc. e tal, mas não evoluía. O que a gente entrou? A gente entrou com um master, e o master dele, assim, durou, acho que ainda tem master na casa dele. Porque é pouquinho, porque né? É pouquinho. A gente estava, eu acho que eu dei para ele, foram 4 gotas. Eram 4 gotas 2 vezes ao dia. 4 gotas 2 vezes ao dia, e só o gel. Não dei o proteção em gotas para ele. Só para massagear. Massageia no peitinho, massageia aqui, e no dia da consulta a gente fez um massageio aqui na coluna dele, na vértebra do nascimento. Gente, em 2 semanas, ele já começou a dormir melhor, a ter uma resposta comunicativa melhor, de intenção comunicativa, de conseguir, porque quando a gente fala em comunicação, é isso que a gente quer dizer, percebe? E a gente fez o quê? Uma limpa nos alimentos que tinha leite, que eram muito inflamatórios, a lactose. Só que olha que curioso, ele fez exame de alergia e não deu alergia à lactose. Mas até mesmo quando você observa uma constituição linfática, tá? Ela vai ser alérgica. Exatamente. Essa parte. E aí que tá, gente, a riqueza de vocês fazerem análise e poder ajudar a pessoa da maneira certa. Ele fez o exame para alergia, essas coisas, e deu que não tinha nada. E aí continuaram dando e proporcionando esse tipo de alimento. Só que aí, quando eu avisei isso para a mãe, eu falei, vamos fazer um teste. Depois que a gente fez o teste, a gente percebeu que ele reagiu melhor. E aí, consequentemente, ele começou a evoluir nessa questão do autismo, conseguiu começar a falar, a interagir melhor, a interagir mais. Eu não sabia desse caso. Então, assim, quando o diagnóstico é precoce, a gente vai ter que auxiliar principalmente nessas questões, assim, que deu uma ativada. Então, perceber o número de sinais, se teve trauma na questão da gestação e na pós-gestação, até para a gente poder auxiliar a mãe. Esta mãe também foi uma que ele usou o gel e ela usou o gotas para ajudar ela também a entender que não é porque ele tem autismo que ele não era capaz, porque estava uma super proteção muito grande. Mas deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui para o pessoal que está nos assistindo, que eu falo sempre assim, olha, não precisa ser 2 consultas, eu posso fazer parte analisar a íris da mãe com do filho, né, até para ajudar essa família. Né? Muitas vezes as mães falam assim, mas eu não vou me consultar, não, mas faz parte do seu filho essa parte. Iris Manucci, você tem 12 minutos para encerrar. Só para dar tchau para o pessoal daqui a pouco. Então, gente, é só, aqui no diagnóstico precoce, que eu quis dizer que eu quero que vocês percebam sempre E já vamos ter que responder as perguntas. As tendências deles, entende? Vocês vão dar esse supetão de encaminhar e ver qual é o melhor tratamento para conseguir fazer com que essa criança floresça. Já no diagnóstico tardio, é um processo de mediação, intervenção e manutenção dos comportamentos disruptivos e autoconhecimento quando existe essa compreensão de que é autista. O conhecimento da alimentação das constituições, tendências, maior potência de aprendizagem, a íris dominante, número de sinais, maior introflexão e o desbloqueio da coluna. Vocês percebem que é o protocolo? Que é uma... Quando você fala no número de sinais, em qual área da íris, se é superior, inferior, isso, como está aqui, ou mediana. Exatamente. O que eu quero que vocês entendam é perceber assim, eu vou me especializar nisso? Eu vou me especializar no autismo? Beleza, então pega, abraça essa causa e vamos. Agora, fica pulando isso, agora assim, ó, se você não vai se especializar no autismo, faça uma análise bem feita
e saiba encaminhar, saiba indicar, e fique nesse papel integrativo, sabe? Que o profissional que a criança tem um psicólogo, tenha vocês como integrativo e tenha um outro profissional para auxiliar. Vocês podem auxiliar nessa questão da família também. Todas as íris têm um tamanho da pupila muito parecido, né? E aqui ainda diminui o tamanho porque por causa da luz, mas é maior ainda. Me coloca a próxima aí, aperta, olha, eu até defini ali quando você me mandou bem os slides. Contraído, né? É bem contraído. Quer dizer, dentro do mundo dela. Exatamente. Seja expansivo de falar demais ou não falar, quer dizer, ela está dentro do mundo dela. E como é que tu entra lá dentro do mundo dela para ela ter essa sociabilização, né? Igual assim, por exemplo, uma pessoa hematógena. Como é que a gente vai entrar no mundo de uma pessoa que é mais hematógena, que não tem o ângulo de fluxo alto? Ela é uma pessoa que ela está sempre correndo para um lado e para o outro, e aqui eu preciso de proteção e equilíbrio. Exatamente. Porque eu preciso de noradrenalina. Você sabia que a noradrenalina, proteção e equilíbrio, está sendo usado também para Alzheimer leve? Porque daí você vai trabalhar essa parte. Olha, pessoal, eu não trabalho com criança, né? De vez em quando nós trocamos ideias aqui junto, e não gosto de trabalhar com crianças, né? Mas assim, olha, me admiro você fazer isso. Mas como é que eu começo? Não apresenta ângulo de fluxo elevado, precisa de noradrenalina. Se não quiser usar proteção, não use, mas vai ter que fornecer noradrenalina. Exatamente. Acabou. E vai entrar nesse mundo. Como é que eu entro lá dentro? Né? Não, e o que eu acho agora legal é que vai dar de responder o que vocês querem saber. Como que a gente sabe qual é o sinal, né? É isso que vocês perguntam muito. Como é que a gente consegue diagnosticar pela sinal específico? É o conjunto, deixa eu responder isso. É assim, ó, gente, é juntar o que eu falei para os sintomas, os critérios, com os sinais da íris. Então, perceber assim, tá, ele tem ângulo de fluxo baixo, tem banda do sistema nervoso contraído, tem a pupila muito dilatada. Qual que é o API? Qual é a API? E tem dificuldade na comunicação social, tem dificuldade na interação social, né? E tem interesse restrito. Ah, beleza. Não é assim, poxa, tem uma lacuna, tem contraído, tem a pupila dilatada. Então, beleza. Ah, é autista. Não, vocês têm que fazer a entrevista. Tem coisas que são entrevista clínica. Qual a diferença entre imitação e modelagem? Já vou falar. Deixa eu ver de lá desde cima. Vamos lá. Não vai dar para nós responder todas as perguntas. Vai, então tá bom, ó, tá mandando no papai já. Vamos ver quem fica, né? Aqui que já foi. Aqui. Por que idade paterna avançada? Por que idade paterna avançada? Não sei. Por causa dos espermas, que já não tem a velocidade suficiente. Mas é porque, assim, pelo que a gente vê nas pesquisas, a gente via que era a questão mais do esperma, não do óvulo da mulher, entendeu? A partir das pesquisas que o homem que é culpado. É o homem que é o culpado. Poderia repetir os fatores? Já repeti. A idade paterna. Professor, poderia falar sobre o TEA, a luz da constelação familiar? Hoje não tem condições. Hoje não. E não é uma área que tu gosta. Eu acho meio perigoso. Hoje os médicos passam mais ácido fólico para as gestantes porque diz que causa autismo. Sou mãe de uma criança autista severo não verbal de 7 anos. O pai tem sinais de autista Asperger. Eu sofri muito estresse e angústia durante a gravidez. Esses fatores possivelmente influenciaram? Meu filho tem autismo regressivo, falava e perdeu essa habilidade. Michele, com certeza isso influencia, mas como eu te falei, é um conjunto, sabe? Eu não quero que hoje tu saia daqui querendo achar culpado e querendo achar de onde veio especificamente. E nem que a gente está falando de tratamentos, que precisa consultar. Então, assim, Michele, idade paterna e os sintomas do teu marido com certeza influenciaram, mas isso não influencia no prognóstico, tá? Eu acho que se ele chegou a falar alguma vez, eu acho que dá para, se tu quiser depois conversar com a gente, acho que dá para fazer uma evolução bem boa. Em uma sociedade cada vez há menos interação, o autismo é menos percebido e diagnosticado? Eu acho que não, Ângela. Eu percebo o autismo sendo bem diagnosticado aqui na minha região. Que alimentos devem ser evitados? Olha, de acordo com a Constituição. De acordo com a Constituição, mas a gente vê. Mas vamos pensar assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que eu vou evitar? Alimentos que inflamam o neurodesenvolvimento. O que geralmente inflama? Leite, lactose, glúten, carne vermelha, tudo isso
que faz a gente ficar mais inflamado a nível neural, vai atrapalhar o autismo, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. Vocês têm que perceber isso, gente. Não é só uma questão comportamental, é neural também. Iris, por que se usa a palavra do espectro autismo? Porque começaram a perceber que tinha muita variabilidade dos sintomas. Por mais que tinha a dificuldade na interação e comunicação social, a maneira que se apresenta é muito variável. Então, os especialistas acharam melhor englobar tudo dentro do espectro autista. Por exemplo, quem tem sintomas de Asperger, né, que antes era separado, são pessoas que têm muita inteligência, mas não se comunicam muito bem. Mas quem não é inteligente, não tem um QI tão alto, não significa que não seja autismo, percebe? Espectro é para mostrar essa pluralidade, que tem tanto do menos até o mais alto de sintoma, entendeu? Então, o espectro vai englobar todas essas múltiplas maneiras de se manifestar. Qual é a diferença entre imitação e modelagem? Imitação parte de neurônio espelho, é uma coisa inata, geralmente das crianças. Quando não é inata, a gente ensina. Então, por exemplo, é muito comum, você chega na frente do berço e faz assim, para a criança, né? A criança vai rir. Ou você está ensinando a fazer tchau, você vai dizer, tchau, fala tchau. A criança já vai automaticamente fazer tchau. O que é isso? Neurônio espelho. A gente já sabe que neurônio espelho, hoje em dia, se desenvolve só o olhar. Por exemplo, o pai está mexendo aqui no óculos dele. Só de olhar ele mexendo no óculos dele, a minha parte de motricidade de mão é ativada também, porque eu estou olhando o movimento dele. Então, eu entendi que se eu quiser mexer no óculos, eu faço assim. A criança que tem autismo, ela tem o quê? Baixa produção de neurônio espelho. Percebe como é uma coisa neuronal? Então, o que a gente tem que fazer? Ativar a imitação, porque quando eu imito, eu aprendo. Se eu não sei imitar, eu vou ter que estar o tempo todo perguntando tudo, sabe? Eu vou ter que falar, ô pai, onde que é a porta? Mas se eu vi que ele abriu a porta e saiu por ali, eu vou imitar ele, percebe? Então, a gente aprende por imitação. Criança com autismo não sabe imitar tanto, então o que a gente vai ter que fazer? Modelar. Modelar é quando a gente tem que entrar em ação, percebe? Então, eu vou ter que pegar o braço do meu pai, botar aqui, modelar e dizer que isso é carinho, percebe? Eu estou modelando, eu estou mostrando para ele o que acontece. Ele não está imitando alguém. Um exemplo básico de modelagem é bem comportamental. Colocar a mão no fogo, sentir que o fogo está quente, eu tirei. A probabilidade de eu colocar lá de novo é mínima, porque eu não quero me queimar de novo, percebe? Então, tem criança que não vai aprender por imitação, que vê o outro se queimar e não consegue perceber, vai ter que se queimar. E o nosso objetivo é que aprenda por imitação. Muitos sinais na área da comunicação. E outra. Seria ou ego ou id também. Isso. Você sempre tem uma área com mais... Por isso que vocês vão perceber o espectro, entende, gente? Os critérios são sempre os mesmos, mas a maneira de se manifestar é diferente. Qual sinal nós já respondemos, né? Não é um sinal só, né? Olha, lembra sempre assim, gente. Integrar entrevista clínica com sinais. Tá, tem sinais que me lembram autismo, mas aqui na entrevista, teve atraso? Tem dificuldade nisso, naquilo? Ah, não tem. Ah, então de boa. Então não é autismo, é outra coisa. Ácido fólico na gestação contribui para o autismo? Não, né? É uma série de situações que a gente pode... Não é só isso, assim, não é específico. Teve uma pesquisa... Não existe um culpado específico, é como você colocou, o espectro. Iris, tá, como o papai está aqui... Não, opa, só um pouquinho. Agora, nós vamos ter... Isso aqui é a final, só deixa eu falar para o pessoal o que acontece. É que nós temos... Vai cair, daí não adianta. Então, eu só quero chegar aqui... Eu vou falar isso então. Só um pouquinho, vamos arrumar aqui. Deixa eu falar. Gente, então o tratamento é a partir do indivíduo e das considerações do transtorno. Em minha experiência, a maioria das vezes são tratamentos de reposição dos oligominerais e ácidos necessários, indicação de qual essência-mãe será melhor para o engajamento social, como eu falei, tem dificuldade de se posicionar no meio ambiente, no social, mas a gente vê, tem pessoas que têm medo de se expor, mas tem pessoas que têm ansiedade de se expor, tem pessoas que não têm capacidade de se expor. Então, a gente tem que ver qual é a essência-mãe, reposição dos oligominerais, repor a maior carência da diátese, né, a partir da OPI,
E os minerais que eu mais utilizo são geralmente magnésio, lítio, cobre, que estão lá no API, né? E a relação intestino-cérebro. Avaliar a saúde intestinal, pois a serotonina é o maior local de produção de serotonina no intestino. Quando a alimentação for adequada, preferir pela alimentação. Então, alimentos que são ricos em triptofano, peixe, castanha. Conclusão. A microsemiótica irídea flor de íris pode ser uma grande aliada na análise das comorbidades do paciente com autismo, auxiliando no melhor rendimento nas terapias e atividades diárias. A íris é um mapa que pode indicar qual a melhor prática integrativa para aquele indivíduo. Análise dos benefícios dos florais na mudança de rotina da criança. A neuroacústica é muito boa para estimular a comunicação e linguagem. A alimentação e o maior número de sinais e maior introflexão. Gente, eu acho muito legal que nós somos terapeutas e as pessoas nos procuram por ter um perfil mais humanizado, né? Então, geralmente vão chegar famílias que estão muito perdidas, que vieram dos médicos e só falaram assim, ó, é autismo. Então, olha que legal vocês poderem sentar com uma família e falar, olha, mãe, o autismo, ele é comunicação, interação, interesse restrito. A gente vai ampliar o repertório da sua criança, mas antes nós vamos olhar quais são as tendências que ela tem, as potencialidades e dificuldades. A partir da constituição dela, eu posso te passar isso, isso e isso. E te mostrar que, ó, isso aqui ela precisa melhorar, mas isso aqui é do autismo. Olha que bonito, sabe? Agora, pensa chegar uma família na tua frente e tu assim, não, meu Deus, eu vou te ajudar, eu vou ajudar esse autismo aqui, eu vou curar. Calma, sabe? O autismo, ele não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que lembrar que o autismo tem que fazer o quê? Fazer eles participarem do nosso mundo. E se você for aversivo, se não for um mundo gostoso de se habitar, por que a criança vai querer vir para o nosso mundo, né? Então, assim, vamos se preocupar em deixar que seja mais gostoso estar aqui, né? Eu vou te convidar novamente, quando a tua agenda permitir. Não, agora nós vamos encerrar aqui. Quando a agenda tua permitir... Deixa eu me voltar um slide. Não. Quando a tua agenda permitir. Caros colegas, caros pacientes que estão assistindo, muito obrigado pelo teu encontro. Amanhã... eu quero só botar tua foto lá. Amanhã é aniversário dessa menina. Verdade. Da minha filhinha mais nova, esse é meu neném, tá? Parabéns. Tamara, beijo. Obrigado pelo tanto que você estuda, pelo tanto que você se dedica à clínica. E outra vez você vai fazer uma outra palestra aqui junto. Com mais calma. Com mais calma. Feliz aniversário. Obrigada. Tá? E já não mora mais comigo, já não é mais neném do papai. Tchau, pessoal. Gente, qualquer dúvida pode mandar mensagem. Desculpa, deve ser muito corrido, mas a gente vai. Na próxima a gente traz fica um caso, um estudo de caso. Fica a sugestão aqui, ó. Quem tiver pessoas adultas que têm autismo, manda a íris que a gente faz uma análise, tá? Tá, ok. Pode ser de adulto ou de criança também, mas manda que a gente faz a análise e faz um grupo de estudo, beleza? Boa noite, tchau, tchau. Vamos comemorar o aniversário da Íris. Tchau.